Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Meu nome é Roberto, para quem não me conhece. Esse canal chama Propósito Sem Opressão, como eu acabei de falar. Você que já conhece o nosso trabalho, já vai dando like, aperta o sininho e encaminha esse vídeo para mais pessoas, tá? Agindo dessa forma, o YouTube entende que o nosso trabalho está alcançando mais gente e é um trabalho relevante, é um conteúdo relevante, tá? Então, pessoal, dá aquela força, não retenha esse vídeo. Com certeza, tem mais gente que esse vídeo possa levar alguma coisa interessante. Talvez aquilo que nós falamos aqui não seja tão interessante para você, mas para muitas pessoas, esse conteúdo vai levar luz à forma que ele vê a vida, à forma que ele entende algumas coisas, tá bom? Então, e você que está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, inscreve nesse canal. O canal tem muitos vídeos aqui, diferentes tipos de assuntos sobre cristianismo, falando assim de temas extremamente amplos sobre cristianismo. O nosso foco é falar sobre o propósito de vida e cristianismo, como um homem, uma mulher cristã podem ser pessoas relevantes para a sua sociedade, para o ambiente onde ele está inserido, fora da sua comunidade, ok? Então, você que está assistindo, encontrou esse vídeo no YouTube, alguém passou para você, o próprio YouTube recomendou esse vídeo para você, então inscreve no canal, o canal tem muita coisa aí que você com certeza vai gostar. Então vamos para o nosso tema, sem enrolar. Por que julgamos tanto os outros? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, antes de nós começarmos, como o nosso trabalho é uma perspectiva cristã, eu começo a ler um versículo bíblico que com certeza você conhece, ok? Nós cristãos, entramos, saímos, muitos de nós nascemos num ambiente cristão, nós nascemos às vezes na família cristã, desde criança frequentamos a igreja, o culto, conhecemos a Bíblia, nós temos a mais diversa tradição da Bíblia, lemos o tempo todo, entra ano, sai ano, nós lemos, vemos passagens bíblicas e tal, mas a diferença é que aquilo que nós lemos, aquilo que existe dentro da palavra de Deus, acaba virando uma coisa natural, ok? Lemos, relemos e passa, nós não colocamos em prática, ok? Por que eu falo isso? Porque nós conhecemos a palavra de Deus e a Bíblia nos fala, ok? Em diferentes passagens, em muitos livros, sobre como nós devemos enxergar o outro, como nós devemos lidar com o outro e como nós devemos, ok? Agir em relação aos nossos irmãos. Mas parece que nós falamos muito mais mal dos outros do que, às vezes, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ok? Então, é por isso que nós vamos começar aqui citando a palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 2, diz o seguinte: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Essa passagem, todo mundo conhece essa passagem, praticamente estamos fartos de ouvir isso, ler e reler. Agora, a questão é, por que isso não produz efeito na nossa vida? Parece que nós julgamos mais do que devíamos, mais do que às vezes as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Por que isso acontece? Então, nós normalmente temos passagens de Bíblias que nós pensamos, que nós gostamos muito, que às vezes tentamos colocar em prática. Mas as questões fundamentais da palavra de Deus, a gente não se atende. Falamos muito mal dos outros. Às vezes eu sou abordado lá fora, onde eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho, os nossos alunos. Mas vocês falam tanto de Deus, tanto de Deus, tanto de Deus. Eu moro com um vizinho da minha casa ali, o meu vizinho, no condomínio, pessoa, é cara que mais fala mal dos outros. É cara que busca saber mais sobre a vida dos outros. É cara que o tempo todo está falando mal de alguém, mas todo domingo ele está indo para a igreja, no meio da semana está indo para a igreja, tem um monte de Bíblia. Por que fala mal dos outros? Aí eu procuro disfarçar, e pior que é verdade. Pior que é verdade, tá? Mas a Bíblia nos instrui de que nós não devemos julgar ninguém. Nós não temos essa prerrogativa de julgar alguém. Nós não temos prerrogativa de julgar ninguém. Isso cabe a Deus. Todos nós somos irmãos de caminhada. Alguns tropeçam mais do que os outros, alguns acertam mais, mas todos nós estamos caminhando, acertando, errando e caminhando para Deus. Então a questão é, por que nós julgamos tanto? Esse é o tema desse vídeo, então vem comigo, eu vou tentar fazer o máximo esforço para que esse vídeo não fique extremamente longo. Eu vou falar algumas coisas muito interessantes aqui, tá? Então vamos lá. Porque com o critério que vocês julguem os outros, ok? É esse critério que Deus vai usar
para julgar vocês. À medida com que tiveres medido, vos medirão também. Mateus capítulo 7, versículo 2, depois você medita nisso, tá? Então, eu vou pegar aqui, só para não ficar na minha palavra da Bíblia, afinal das contas, aqui no YouTube nós falamos para diferentes leques de pessoas, diferentes tipos de matizes culturais, de tribos, sejam urbanas e sociais de forma geral. Então, eu vou tentar pegar alguns dados sociológicos e psicológicos. Por que o ser humano tem essa mania de julgar os outros, ok? Então, todos nós, na verdade, gente, todos nós, preste atenção a isso, ok? Todos nós, o tempo todo, observamos os outros, observamos a sociedade, os outros, as circunstâncias e tiramos conclusão. Isso é natural, isso é próprio humano, ok? Até para a gente saber para onde a gente vai, onde a gente está inserido, como eu posso estar relacionando com as pessoas, eu preciso observar tudo e todos, ok? E tirar nossas conclusões sobre o que está em nossa volta, certo? Então, desde criança nós somos ensinados assim, os nossos pais. Observe, olha com quem você anda, onde você está entrando, com quem você vai, enfim, nós somos ensinados dessa forma. E isso desde pequenos, embora de maneira aceitável, de você tirar conclusão, tirar proveito, proveito do ambiente onde você está, para você se inserir melhor, para você estar dentro do ambiente onde você sabe onde pisar, onde entrar, como agir, com quem andar, tudo isso é aceitável, tá? Agora, o julgamento, ao contrário de tudo isso, ele tem um outro fim, ele tem um outro viés, tudo bem? O julgamento que nós fazemos quando criança, para saber onde entrar, onde não entrar, com quem andar, isso é natural, como eu acabei de falar para vocês, ok? Essa mania também não é reservada só para pessoas prepotentes, pessoas orgulhosas, pessoas que se acham melhor que os outros. Não, todos nós, se nós não nos atentarmos, se nós não cuidarmos, facilmente a gente se pega julgando este ou aquele ou determinada circunstância. Dizem assim os psicólogos. Todos nós temos essa pegada, se a gente não vigiar. Tudo bem? Bom, a grande questão é, nós precisamos analisar, julgar o ambiente, as circunstâncias, aquilo que é natural, mas a grande questão é descobrir quais caminhos nós podemos chegar, quais caminhos que nós podemos percorrer a partir dessa observação, esse caminho, esse julgamento que nós fazemos do meio e circunstância, da forma que isso não prejudica a nossa relação com os outros, de modo que isso não prejudica as nossas conexões com outras pessoas. Afinal das contas, nós somos seres sociais, nós relacionamos, estamos sempre inseridos em ambientes, tudo bem? Então, gente, nós precisamos sempre tomar cuidado com excesso de juízos de fato. Veja bem, nós temos juízo de valor e temos juízo de fato. O juízo que condena o outro, uma forma de julgamento que condena esse, aquele, circunstância e tal, nós chamamos de juízo de valores, ok? Às vezes você tem X valor, o outro camarada, o valor dele é outro, ok? Mas é uma pessoa com valores aceitável, com moral, com ética, mas ainda assim nós julgamos porque às vezes ele crê em alguma coisa, eu creio nesse, então isso é motivo da gente virar praticamente inimigo. Bom, ou seja, a grande questão que eu estou colocando aqui, que esse vídeo trouxe para discussão, é o motivo que nos leva a julgar os outros precipitadamente e fazemos com que os outros parecem menos pessoas sem morais, pessoas que parece que têm valores muito inferiores da gente. Essa é a questão, ok? Novamente, a questão é o que nos faz julgar os outros sem dó, sem piedade, como se fôssemos melhores ou como se fôssemos bons demais comparado a essas pessoas que nós julgamos, ok? Então, pessoal, está muito calor aqui, vou tentar tirar um pouco de um pouco de suor aqui, tá? Não dá para ligar ventilador, porque se liga ventilador aqui acaba atrapalhando o nosso áudio, tá? Então, só tirar um pouco de suor. Então, voltamos ao nosso assunto aqui. Então, a questão é, pessoal, o motivo que nos leva a julgar as pessoas, ok?
sem dó, sem piedade, com aquela maldade que o ser humano tem, julga os outros como se nós fôssemos melhores, como se nós fôssemos bom demais, perfeito demais, comparado a outras pessoas. Ok? Esse é o motivo desse vídeo. Beleza? Você já ouviu aquela frase popular, frase aí que todo mundo provavelmente em algum momento ouviu na sociedade? Quando nós julgamos, mostramos para as pessoas quem somos. E é verdade isso. Quando você julga alguém, você mostra quem você é. Por quê que nós mostramos quem nós somos? Porque normalmente dentro da psicologia e algumas correntes sociológicas, nós julgamos as pessoas exatamente porque nós não gostamos daquilo que nós somos. Os outros, normalmente, as pessoas que a gente não gosta, eles são reflexos do que nós somos. Às vezes ele carrega alguma coisa que está dentro de você. Nós sempre temos muita coisa, como eu falo aqui, muita coisa boa, mas também tem coisas ruins que é da natureza humana. E essas coisas ruins da natureza humana, quando nós lidamos com os outros, nós procuramos controlar esse instinto, procuramos controlar esse algo que não é tão legal, para a gente poder conviver de uma forma saudável com os outros. Mas eles estão lá, por isso que nós temos que trabalhar isso sempre. Quando nós encontramos uma pessoa que manifesta aquilo que eu tenho dentro de mim, nossa, eu fico indignado. Ou seja, nós julgamos, quando nós julgamos, mostramos quem verdadeiramente nós somos. Por exemplo, nota uma coisa, uma pessoa orgulhosa, ele não gosta de uma outra pessoa orgulhosa. Pessoa soberba, presunçoso, não gosta de outra pessoa presunçoso e soberbo. Essa é a lógica. Dentro da psicologia, da sociologia, é isso. As pessoas que nós não gostamos é reflexo da gente. Ok? Bom, outra passagem bíblica fala aqui sobre julgamento. Olha o que outra passagem bíblica fala aqui sobre julgamento. Ele diz o seguinte, no livro de Romanos, em Romanos 14, versículo 13, diz o seguinte, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Esse aqui eu preciso repetir, tá? Romanos 14 e 13 diz o seguinte, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Isso a palavra de Deus está falando isso. Então por que a gente lê todo ano, lê a Bíblia o tempo todo? Sabe, tem gente que faz propósito todo ano, lê a Bíblia inteira. Passa por todas essas passagens. Mas nós o tempo todo estamos julgando o nosso irmão. O tempo todo estamos julgando o outro. Olha aquele casal, olha aquela pessoa, olha esse, olha aquele, olha aquela comunidade, olha aquela placa ali o tempo todo. Isso mostra que a gente não é convertido ainda, a gente não conhece Deus. Porque o ser humano não tem essa prerrogativa de julgar o outro, isso cabe a Deus. Deus é juízo justo, o justo juiz. Ok? O julgamento dele não é embasado na passionalidade, nas questões do homem, no achismo, na justiça própria. Deus é perfeito juiz, o justo juiz, só a ele cabe julgar os outros. Por que que nós julgamos tanto os outros? Julgando tanto os nossos irmãos? Gente, todos nós estamos na caminhada, como eu falei aqui no início. Todos nós estamos na caminhada. Andamos buscando a perfeição, buscando ser perfeito como o varão perfeito que é Cristo apenas. Ok? Só que cada um está numa fase diferente. Às vezes, muitos estão na fase diferente. Tem gente que está numa fase um pouco mais avançada aqui, o outro uma fase um pouco mais acelerada, um pouco mais no meio, mais atrás, mas todos estamos caminhando. Às vezes eu já passei por aquilo, o outro está passando, vai aprender. Mas nós julgamos o tempo todo. Julgamos, às vezes até ter irmãos no nosso meio que cai, que peca, que falha. Qual deve ser a nossa posição? É ir lá estender a mão, olha, aquilo que você fez realmente atrapalhou todo mundo, feriu os outros, feriu a comunidade, feriu tanta gente. Mas eu creio em Deus, porque Deus é perdoador, Deus é misericordioso. Então, eu estou aqui para te ajudar, vamos caminhar junto. Força que eu estou aqui, eu e a minha família estamos orando por você, jejuando para que você volte e volte muito mais robusto. Porque assim, muitas vezes as pessoas que você vê na rua, às vezes debaixo da ponte, afundado nas drogas, afundado naquilo que é mais pior que pode existir, amanhã quando ele
recupera, quando as pessoas estendem a mão, ele entende que ele estava no caminho errado, a pessoa volta e volta muito mais forte e estende a mão para os outros. Esse é o nosso papel como irmãos, como cristãos. Amém? Então, por que então nós julgamos tanto? Nós julgamos demais por uma série de fatores. Quais são esses fatores? Nós julgamos por conta da inveja, porque aquele irmão lá tem certas qualidades, tem isso, tem aquilo que eu não tenho. As pessoas mal resolvidas, com quem são, com o jeito que eles são, sempre eles vão julgar os outros. Muitas vezes julgamos, segundo, por mesquinhez. Julgamos pela incompetência, porque o outro talvez tenha tais habilidades, tem mais competência nisso e aquilo, mas naquilo ele tem, eu tenho outras. Julgamos por conta de incompetência, falta de segurança em nós. Julgamos pela insegurança, julgamos pelo medo de mudar, ok? O outro desse jeito, então ele desnuda quem eu sou, eu preciso mudar e nós não queremos mudar. Por conta da soberba, do orgulho, nós não mudamos. Outra questão que nos faz julgar os outros é a questão de orgulho. Mas por que ele é assim, é tão perfeito, parece assim, certinho, e eu não, sou desastrado, sou isso, parece que a minha vida sempre anda para trás. Quem um cara é? Para poder livrar desse comportamento, dessa consciência de que para eu ser melhor, eu preciso imitar o outro, preciso melhorar. Para isso não pesar na nossa consciência, nós fazemos o quê? Nós destruímos aquilo que o outro é. Por conta de orgulho, por conta de medo, por conta de incompetência, por conta de mesquinhez, por conta de inveja, por conta de insegurança. Então nós sempre estamos julgando o outro, ok? Você que está assistindo esse vídeo até aqui, aperta o sininho, dá like, inscreva no canal, tá? Então vamos concluir aqui. Se alguma situação ou pessoa nos incomoda muito, podemos ter certeza de que gostaríamos de estar naquela posição. Meu irmão, se uma pessoa nos incomoda tanto, o jeito de ser de uma pessoa nos incomoda tanto, com certeza você queria estar na posição dele. Isso é psicológico. É que são fatores que às vezes estão dentro do no nosso inconsciente, e a gente não dá conta. O que nós fazemos? Começamos a lançar palavras, mentiras, julgando o tempo todo. Mas no fundo, segundo a psicologia, seja a psicologia tradicional, todas as doutrinas, todos os ramos da psicologia diz o seguinte: se alguma situação ou uma pessoa te incomoda muito, te incomoda tanto, pode ter certeza que tem alguma coisa dentro dele, ok, que gostaria de ter, ou uma posição que gostaria, numa determinada posição que gostaria de estar. Só que às vezes não é uma coisa tão objetiva e a gente não sabe. Parte para quê? Ignorância, julgar. Bom, julgamos tanto porque referimos a uma certa ignorância. Vamos lá. Nós julgamos tanto porque preferimos uma certa ignorância e complexos que nos dá a satisfação de denegrirmos a imagem do outro. É aquele aspecto humano, ok? Nós julgamos tanto os outros porque nós preferimos, uma certa ignorância, um certo sadismo e um certo complexo que nos dá satisfação quando nós denegrimos a imagem do outro. Como cristãos, nós devíamos ter medo disso. Nós devíamos passar longe de julgamento. Deus já falou isso. Tudo que você fala sobre alguém, sobre circunstâncias, você será cobrado no dia de juízo. Então, trabalhe esse aspecto que você tem. Não julgue o seu irmão. Você não tem prerrogativa de julgar ninguém. Ok? Você não tem nenhuma prerrogativa de julgar seu irmão. Você não tem isso. Você tem monte de defeito. O seu irmão também tem monte de defeito. Às vezes as suas qualidades é defeito do outro. Defeito do outro é suas qualidades. Assim vai. Então não julgue o seu irmão. Você não tem essa capacidade. Não tem essa prerrogativa. Uma das coisas que é mais interessante no cristianismo é o amor. Trata os outros como você gostaria de ser tratado. É uma religião de amor. E não julgueis. Não julgue o seu irmão. Você que chegou aqui, obrigado. Novamente, aperta o sininho, dá like, encaminhe esse vídeo para mais pessoas. E você que não é inscrito, inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Aquele abraço e até mais.